bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que o perdido espera se encontrar, bem mais que o filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar a um lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Está no ar mais um programa Dando com Deus, pela sua TV Sudeste, canal 17. E eu quero agradecer a todos vocês pela audiência do nosso programa. Agradecer a vocês por assistirem às programações da TV Sudeste, que é feita com carinho para você. Na semana passada, no programa anterior, eu falei um pouco a respeito de uma das coisas que mais assola a humanidade nos dias atuais. É exatamente a chamada ansiedade, que, segundo pesquisas, há mais ou menos 30 anos atrás, cerca de 10% das pessoas tinha algum tipo, ou trazia consigo, algum tipo de ansiedade. Hoje, 30 anos depois, também a pesquisa mostra que 50% mais ou menos, não de brasileiros, mas da população mundial, traz consigo esse mal. E a ansiedade, quando a quantidade que ela fica mais acentuada, ela leva a alguns outros problemas, tais como a síndrome do pânico, tais como taquicardia e outras coisas parecidas, e finalmente a depressão, que pode ficar tão profunda, que se torna tão séria que, em muitos casos, ela pode levar à morte. Não é que eu seja expert nessa situação, não é isso. Mas já que é um mal que assola tantas pessoas, nós então lemos alguma coisa com relação a isso, porque para muitas pessoas isso apenas se torna como se fosse talvez uma forma de fuga dos outros. Nunca a encaram como uma doença. E é uma doença, e muito séria, e que convém ser tratada, convém ser observada, convém buscar realmente o auxílio médico, porque é algo que tem detonado com a vida de muitas pessoas. Mas a ansiedade ou a depressão, ela não é a doença do nosso tempo apenas. Ela é uma doença muito antiga. E muitas pessoas foram acometidas pela mesma e que talvez não foram atendidas da forma em que deveriam ser atendidas. Até pelo fato de que, em tempos passados, não havia o avanço da medicina que nós temos hoje. Hoje nós podemos
procurar um psiquiatra para que ele indique o melhor remédio para que nós possamos tratar esse mal que cerca tão de perto as pessoas. E eu quero compartilhar com vocês de um salmo que fala exatamente desses sintomas que normalmente a pessoa ansiosa ou depressivo também, ele é atingido. E eu quero que você preste bem atenção nesses sintomas que o salmista estava sentindo. E nós vamos então abrir a nossa Bíblia, a sua Bíblia, a minha Bíblia, no Salmo de número 116. É um salmo conhecido? Um salmo que muitas pessoas já o leu, já estudou, mas que algumas não perceberam ainda a gravidade da situação em que o salmista estava vivendo. E eu quero então que você apanhe a sua Bíblia e nós vamos abrir esse texto. E eu quero que você preste bem atenção no que nós vamos falar nesse programa. Apanhe a sua Bíblia, eu vou apanhar a minha, e nós vamos ler juntos o Salmo de número 116. Nós vamos ler apenas uma parte deste salmo. Apanhe a sua Bíblia e eu vou apanhar a minha. O Salmo de número 116 é um salmo de agradecimento a Deus por bênçãos recebidas. Mas ele nos mostra também uma situação muito séria em que o salmista vivia. Ele diz assim, no começo, no primeiro versículo, ele está dizendo assim: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Versículo 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. O versículo 12, ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O versículo 3 é exatamente o versículo que eu quero compartilhar com você com respeito aos sentimentos do salmista, que vai transmitir para nós algo que nos dias atuais é tão comum observarmos. Em especial, quando a pessoa foi acometida desse grave ou dessa situação tão difícil que é a ansiedade no seu estado mais profundo, que se chama depressão. O versículo 3, olha só o que é que o salmista está dizendo aqui. Em primeiro lugar, cordéis da morte me cercaram. Cordéis da morte me cercaram. Segundo lugar, angústias do inferno se apoderaram de mim. Em terceiro lugar, encontrei aperto e tristeza. Eu escolhi esse salmo para você, para compartilhar com vocês. É exatamente porque eu vejo aqui e eu visito muitas pessoas que trazem consigo essa amarga marca e que conversam comigo, e eu converso com elas, oro com elas, e eu vejo exatamente esses sintomas.
quando se diz respeito à depressão. E por esse motivo, eu achei por bem, pelo menos nesses 2 programas, falar a respeito disso. Porque nós vivemos num tempo em que as coisas precisam acontecer agora. Tem que ser hoje. Porque o que hoje é novo, é novidade ou novo, amanhã já se tornou velho. A busca incessante pelo conhecimento, a competição pelo trabalho, tudo aquilo que aflige o dia a dia da humanidade. O querer, ter, comprar, adquirir, o trabalho em si, todas as coisas que nos cercam, têm nos levado exatamente a essa questão. Mas o problema maior é que cada dia eu vejo pessoas com menos idade ou mais novas que estão sendo conduzidas também por esse lado ou por esse caminho. E isso nos causa preocupação. Há poucos dias, eu coloquei em meu carro uma pessoa e levei para o pronto atendimento, para o PA, e ela estava com dificuldade de respirar, o coração estava meio que disparado, a impressão que tinha é que, segundo a pessoa, ela estava com uma pressão na cabeça. E eu, conhecendo a situação em que ela estava vivenciando naqueles dias, percebi logo que ela estava exatamente com uma ansiedade bem acentuada. E não foi surpresa para mim quando eu cheguei no PA, que eu falei com a atendente, e ela prontamente atendeu, e eu levei ela até a mesa da enfermeira-chefe, e ela colocou então um aparelho naquela pessoa. E quando ela colocou aquele aparelho, tudo estava normal. Batimentos cardíacos, pressão arterial, a respiração normal. Mas na mente dela, no estado em que ela estava, ela chegou ao ponto de falar comigo, eu estou morrendo. Então é por esse motivo que eu estou preocupado, eu fico preocupado. E às vezes eu falo, estou falando com você, estou compartilhando com você de histórias assim. Porque de repente você também pode ter sofrido ou pode ter vivido alguma coisa desse tipo, ou nesse sentido, um parente, um amigo. E saiba você que esse é um dos males, um dos piores males, exatamente porque não é aparente, você não vê, mas pode nos levar a uma situação mais séria, de maior gravidade. O salmista aqui no Salmos 116, no versículo 3, eu fiz questão de ler esse texto exatamente para que você veja a situação em que ele se encontrava. Em primeiro lugar, ele sentia como se a morte estivesse envolvendo a sua vida. Por isso que ele diz, cordéis da morte me cercaram. Então nós vemos aqui uma situação dificílima. Mas em seguida ele fala em uma outra coisa. Ele diz assim que angústia do inferno. Essa é a palavra apropriada que ele encontrou para o momento em que ele estava vivendo. Aquela angústia, aquela dor no peito, aquele aperto no coração, sem saber o que está acontecendo. E em terceiro lugar, ele diz assim que aperto e tristeza.
E a depressão, ela de fato causa todos esses tipos, tanto a ansiedade que leva à depressão, causa tudo isso que nós estamos encontrando aqui no Salmo de número 116. O que fazer então? O salmista, ele nos orienta aqui numa situação muito boa e muito fácil de entender. O versículo 2, ele disse que, o versículo 1, ele disse que o Senhor ouviu a sua voz e o seu clamor. Isso significa que, em primeiro lugar, ele buscou o auxílio de Deus. E depois ele diz que ele ama o Senhor, ou melhor dizendo, ele começa fazendo essa declaração, porque ele sentiu abençoado por Deus. Porque ele sabia que Deus havia ouvido a sua oração. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, eu quero repetir na realidade. Deus, Ele é o único que pode nos dar o alívio necessário no momento necessário. Na hora em que nós precisamos. Mas também, eu quero que você entenda uma outra coisa. Deus é o nosso socorro. Em contrapartida, Ele mesmo deixou que a inteligência do homem, a sabedoria do homem, ela crescesse. Então, a medicina, ela está aí para ser o nosso socorro também. Primeiramente, Deus. Mas a medicina precisa de ser também buscada quando necessário. Eu tenho muitos casos de pessoas que simplesmente, ao ficarem contritos com Deus, foram libertos desses males. Mas eu tenho também N casos, muitos casos, de pessoas que eu acompanhei de perto, que orou ao Senhor, buscou a medicina e hoje estão bem. Por isso, o meu conselho é nos dois sentidos. Que você busque a Deus em primeiro lugar, mas que também você busque a medicina se necessário for. E eu quero repetir aqui. E eu quero que você saiba, que você entenda isso. Que a ansiedade, ela causa a depressão. Ela pode causar a síndrome do pânico. E ela começa trazendo alguns desconforto do nosso ser, no nosso corpo ou no nosso físico, que aparentemente não tem causa. Mas ela pode se agravar. E hoje, nesse programa, o meu conselho para você, o que eu quero transmitir para você, é exatamente isso. Se você está angustiado, se você sente tristeza, se você está com algum problema aparentemente sem causa, pode ser que você esteja no início de uma depressão. Então, em primeiro lugar, busque a Deus. E busque também a medicina. Procure um psiquiatra. Deixe de lado aquilo que muitas pessoas pensam, que psiquiatra não vou buscar porque é médico de louco. Não é nada disso. É um profissional que vai te ajudar nesses momentos de dificuldade que você está passando. Como missionário, como pastor, talvez eu poderia utilizar a imprudência, e eu chamo de imprudência,
de dizer para você, ó, não, você vai para a igreja e vai acabar tudo. Não. Eu não posso ser imprudente. Eu não posso brincar com a saúde das pessoas, como alguns brincam. Eu tenho que te apresentar os dois lados. Deus, em primeiro lugar. E busque auxílio na medicina. E você verá que você vai ser grandemente beneficiado. Eu convivo com muitas pessoas assim. Algumas são beneficiadas apenas pela fé. Outras, além de buscarem a Deus, buscam também na medicina um remédio que venha combater o seu mal. A mensagem nossa hoje, nesse programa, bem como no programa passado, é mais um aconselhamento para os dias atuais, os dias tenebrosos em que nós vivemos. Eu não sei qual é o que você está passando, mas se você está passando por dificuldades, lembre-se, em primeiro lugar você busque a Deus, mas você também tem à sua disposição a medicina, e não tem mal nenhum você buscar a medicina, porque são profissionais que vão te ajudar no seu dia a dia, vão te ajudar na sua dificuldade. O salmista buscou o Senhor e foi liberto. E no versículo 12 ele disse que gostaria de dar um presente a Deus pelos benefícios recebidos. E ele resolveu entregar a sua vida a Deus. Quem sabe também, essa seja a sua atitude também. Busque a Deus. Ame ao Senhor. Mas, se necessário, use a medicina, porque ela vai te ajudar. Que Deus te abençoe, que você entenda esses conselhos. É um conselho que eu te dou como pastor, como missionário, e eu quero que você saiba que Deus pode fazer todas as coisas. Para Ele não tem impossível. Mas Ele também deixou o auxílio pela medicina, e que você pode utilizar plenamente, sendo, isso não é questão religiosa, isso é uma questão física. Cada pessoa reage de uma forma. E que Deus te abençoe, que você entenda o que de fato eu estou falando com você nesse programa. Deus te abençoe e até um próximo encontro, se Deus nos permitir. Amém.